o sindicato já funcionou mais. E nego reclamava quando ele ia, que ele cobrava certas coisas. Por isso que as coisas foram caminhando para um outro lado. A ECAD faz o papel dela, que é ir lá descobrir qual vai ser o show e mandar a arrecadação para o lugar devido. Tem acontecido. Mas essa valorização é muito esquisito falar disso, é muito até complicado, mas, cara, porque... até o cara mesmo que vem do samba com você, às vezes, que veio lá da raiz, quando começa a fazer muito sucesso, uma roda que ele faz, ele não divide direito. Ele pode para uma parte maior para ele, mas dividir mais um pouquinho para outras pessoas. E tem artistas que também que estão no topo que poderia pagar melhor os músicos. E paga pouco. Depois, aí quando o músico às vezes sai dele, que vai para o outro, ele fica chateado, fica de cara feia, porque o outro deu uma valorizada melhor. Eu, graças a Deus, nunca precisei reclamar disso, que o Zeca sempre teve um orgulho muito grande de falar que eu pago bem os músicos e sempre se preocupou com isso. Né? Então, e a gente também sempre... Eu comecei a trabalhar com o Zeca lá muito cedo e comecei a trabalhar com muita gente diferente também do Zeca. E aí eu ia num lugar e via às vezes que o cara que estava com menos nome do que o Zeca tinha coisas lá no camarim dele, tinha condução que não sei o que era acima da nossa. Mas, pô, falei, como é que ele pode estar? Aí eu vinha pro Zé que falava, tirava foto, ou então dava um jeito. Aí eu vinha pra ele e falava, pô... Mas é esse movimento que tem que ser feito. Aí eu vinha pra ele e falava, pô, compadre, olha só, pô, fui com o fulano de tal lá, o negócio era assim. É mesmo, Marco? Então vai ser aqui também, vai ter que ter isso aqui. Vai ter que ter o melhor do que isso aqui. A gente foi falando as coisas pra ele. Agora não se precisa mais. Né? Também, não, isso aqui também, na boa, não é reclamação. Não se precisa, ele também não se precisava, porque ele caminhou e foi à luta. Tem gente para ver isso agora. E ele também se alertou muito para isso. E também tem os filhos dentro de casa também, que continuam, também ajuda no mundo artístico, ajuda também com ele em outras coisas, que também vê e fala pro pai. Então tá tudo certo. Mas a gente lá evoluiu muito desse jeito assim. E foi muito legal. Mas lá nunca teve esse problema da gente reclamar do quanto a gente ganha. Pelo contrário, a gente está muito feliz. Pode melhorar? Claro que a gente espera que melhore. Sempre melhore. Mas está tudo bem. Não, pois é. Então, parabéns ao Zeca, né, pela valorização que ele tem aos profissionais, porque é arte. A arte é uma coisa que eu sempre falo. Eu, como produtora cultural, gestora de carnaval, mas eu sempre digo o seguinte, a arte não tem preço, mas nós temos que valorizar os nossos. Né? O artista tem que ser valorizado. Óbvio que tem profissional que está começando, não tem como pagar um cachê razoável. Mas isso é consciência. Porém, o profissional tem que perceber o seu valor. Entendeu? E quando for falar de dinheiro, não ter milindres. Um dinheiro não tem que ter milindre. Por quê? A gente pretinho tem que ter... cuidado. Não, o dinheiro é dinheiro, gente. Lá no Zeca... Entendeu? Tem que falar. Lá no Zeca não tem carteira assinada. Mas há mais de 22 anos atrás, ele falou, vou começar... pagar o NPS de todo mundo. E NPS. E a gente pagava um NPS muito, muito legal, porque a gente fazia legal. No início, Segurança, eu lembro como se fosse hoje, a gente fazia 5 shows, 4 por semana, e se tirava R$70 de cada show. Imagina no fim do mês quanto eu arrecadava de cada um da gente pro nosso NPS. Entendeu? Então lá a gente sempre... E foi tudo a gente sempre andou na frente em um montão de coisa, a Banda Moleque. Isso chama-se organização, né? A Banda Moleque sempre foi exemplo direto. Então, inclusive, a gente não era Banda Moleque. A gente era Banda Molejo. Que foi Ivan Milanês que inventou esse nome, Molejo, que é do molejo. Então, quando o molejo foi criado, o Biravaí, o Kraul, me pediu pra gente, dá pra dar esse nome pra gente botar no molejo? A gente deu o nome pro molejo, que era e botou um Banda Moleque. Mas molejo era a gente do Zeca Pagodinho. Era Banda Molejo. E a gente deu pro molejo. Gente, que legal. É bem por aí. Ivan Milanês, querido, que se foi embora, mas essa história é dele. Que bacana, viu, gente?
quanta história que nós... Eu não sabia dessa história. É. Por isso que eu digo, a história tem que ser contada. Ai, salve o podcast da nega. Mas é. Não, pois é, essas curiosidades a gente tem que botar pra fora, porque senão vai embora. E quem diz? Eu sou igual o Neuci. Eu não sou baú pra guardar segredo. Ai, esse Guilherme é perigoso. Não, mas segredos bons, segredo que não pode falar, a gente não fala. Não fala, não é? Mas é isso mesmo, porque imagina no mundo do samba, do carnaval, quantas histórias tem nos bastidores, curiosidades, um ajuda o outro, quebra um galho ali pra mim, companheiro. Isso. Hoje não dá pra eu ir, sai outro correndo e tal. É verdade. Deve ser muito bacana essa troca entre vocês. Eu tenho. Minha troca é com o Beloba, né? Quando eu não vou, quem vai no meu lugar é o Beloba. E o Zeca também faz questão que eu chame o Beloba. O Beloba chegou antes de mim na música. E é meu amigo. Aí ele fala lá onde ele mora, que ele mora ali perto do Teatro do Clube Municipal. Só tem um irmão preto. Meu irmão preto é o Guleba. Não sei o quê. Então, mas é verdade mesmo. É um irmão. E a gente tem essa troca. E o Marco Antônio mesmo eu falei para ele uma época atrás. Agora você já está pronto para ir para o Zeca. Ele falou, não, pai. Quem vai continuar lá no Zeca é o Beloba, é o tio Beloba. Não, eu estou aqui no Cozinha Arrumada, estou com a minha organizada aqui. Marco Antônio, é a história de Marco Antônio na música. Fala pra gente sobre o Marco Antônio foi estudar numa escola Deus de Novo lá na Água Santa. Cevic, uma escola que eu tenho muito a agradecer a Lucinha, as irmãs, né? Que acolheu o Marco Antônio, Jai e Alice. Eles ficaram como irmão, era tudo como irmão naquela escola. E foram lá até do jardim, ginásio, tudo. E depois, quando foram para fazer segundo grau, foram para Resende Ramos, uma escola no Lins, que você sai profissional para trabalhar na Petrobras, né? Tava fazendo o megatrônico, não sei o que, mecânica moderna. Eu falei, opa, já tô, Marco Antônio, já vai sair dali empregado, acabou meu problema, não sei o quê. Aí passou um ano, e o Marco Antônio repetiu o primeiro ano. Falei, o Marco Antônio nunca repete, o que tá vendo, cara? Aí o Marco Antônio repetiu o segundo ano, eu falei, Aí ele sempre fazia a reunião, ou no Petisco da Vila ou no Bar Brasil. Né, a nossa reunião aí, Marco Antônio. Aí, Marco Antônio, vamos lá no Petisco pra gente fazer uma reunião, não sei o quê. Pra gente conversar, o que tá vendo contigo, não sei o quê. Aí chegamos lá no Petisco. Marco Antônio, o que acontecendo, cara? Você nunca repetiu 2 anos. Não sei o quê. Pai, eu quero ser músico igual o senhor. Eu falei, não é possível, cara. Você tá com a vida já garantida aqui. Não. Eu quero ser músico igual o senhor. Mas, Marco Antônio, você não vê meus problemas aí, cara. Como é que eu fico ligando para as pessoas para receber? Demora para receber. Você não vê lá nosso sacrifício lá em casa, não sei o quê. Não quero saber. Aí eu pensei, eu não vou ter um filho frustrado lá em casa. Isso. Entendeu? Sabedoria. Não vou ter um filho frustrado lá em casa. Então eu falei, então tá legal. Então vou tirar você lá dessa escola. Vou botar você para fazer o supletivo no MEA para recuperar esses 2 anos. Então você vai ter que estudar, porque a música agora tem que estudar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí já botei ele na Vila Lobos. Aí ele fez Vila Lobos, depois botei ele na escola portátil. Lá na UCA, fez a escola portátil toda, o curso todo de música popular brasileira. Aprender como se toca a música com o bolão, aprendeu, sabe tudo de música popular brasileira. Tudo que você possa imaginar que você falar para o Marco Antônio tocar, ele vai tocar porque ele sabe. E depois ele escolheu fazer música e tecnologia lá no conservatório na Graça Aranha, conseguiu passar para lá. Então eu tenho um músico em casa e um estúdio, a gente também um técnico de som. E a gente também tem um estúdio nosso que agora está meio em obra, mas a gente tem um estúdio que a gente já fez muita coisa na pandemia lá, eu e ele. E a vida dele está seguindo aí. Ele está feliz, né? Ele faz meu lugar às vezes no Paulinho da Viola, mas fizeram o Bamba de Berço, que era um sonho nosso. E a gente tinha uma promessa para o mestre Coé, da Mocidade Independente, que a gente não ia abandonar o Henrique, o filho dele. Sim. Então, eles fizeram bomba de berço também por causa do filho do Coé, para ficarem juntos. Marco Antônio, filho do Coé, filho não sei quem. Aí botou o filho do Marquinhos PQD, não sei quê. Mas não deu certo. Não deu certo, mas foi fizeram um disco, mas não deu certo.
E o Arlindinho tá com a carreira dele, o Henrique tá com a carreira dele, e o Marco Antônio tá com a carreira dele lá no Cozinha Arrumada, que é o grupo dele, que tá indo muito bem. Então, todos eles estão muito legais e tá tudo seguindo na paz de Deus.